Olá, eu sou Glorimar, uma filha amada de Deus, me recuperando de codependência e procrastinação, entre outras falhas de caráter. E hoje eu vim falar sobre o passo 7. Isso mesmo. Como podemos experimentar a vitória sobre os nossos defeitos de caráter? Não é fácil. O mais importante é deixarmos Deus trabalhar em nossas vidas. E o que esse passo nos diz? Humildemente pedimos a Deus que removesse todas as nossas imperfeições. E de acordo com a palavra de Deus, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. 1 João 1:9. O ser humano é um ser caído por causa do pecado. Por isso, sozinho não conseguimos corrigir nossas falhas de caráter. Precisamos da ajuda de Deus. E esteja pronto para que Deus remova seus defeitos de caráter. Mas o que é caráter? Bem, caráter revela o que está dentro de nós, revela nossos valores, que podem ser coisas boas ou coisas ruins. Caráter é o modo pelo qual agimos quando ninguém está olhando. E Deus vai nos mostrar o que não conseguimos enxergar sobre nós mesmos. Mas o que são defeitos de caráter? Por exemplo, agressividade, que é um dos piores defeitos de caráter que qualquer indivíduo pode desenvolver, pois carrega uma força destruidora. Pode atingir tudo ao redor, podendo resultar em tragédias, brigas, discussões. Uma outra falha, o ciúme. Esse não deve ser romantizado, pois consiste na sensação de posse que leva facilmente alguém a perder o controle e cometer atrocidades. Outro exemplo de falha, a deslealdade, a ganância, que é a fome de prosperar por meios próprios, para ter uma vida melhor. Esse é um aspecto positivo, mas quando atinge outras pessoas, se torna ganância, que é o veneno da cobiça. Um outro exemplo, a antipatia. Esse defeito, ele é opcional, resultando na força de vontade do indivíduo em não querer se relacionar. Outra falha, a intolerância. O narcisismo, que consiste na apreciação da própria existência em excesso. E esse excesso de vaidade é o ingrediente certo para o isolamento social e para a solidão. Autoritarismo, ou um outro exemplo de falha, pois muitos acreditam ter o direito de decidir o destino de todos. A cobiça, a obsessão, a procrastinação, que consiste no ato de adiar projetos pessoais por uma escolha, demonstrando aí não se importar com o próprio caminho. Outras falhas, a teimosia, a dependência e o egoísmo, por exemplo. E a gente deve arrumar toda essa desordem, entregando os nossos defeitos nas mãos de Deus. É necessário termos um coração aquebrantado, né? E a palavra de Deus nos diz: não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Romanos 12:2. E aí, gostaria de lembrar o conceito de metanoia, que consiste na mudança essencial do pensamento, a mudança de caráter, na transformação espiritual, que deve ser o nosso objetivo durante esse processo de cura, de transformação. E vou citar alguns passos para atingirmos essa cura. Primeiro, abrir mão do controle. É fácil falar, mas é difícil fazer. Reconheço. É preciso confiar que Deus fará o que não conseguimos fazer. O Salmo 37:3 diz: confie em Deus, o Senhor, e faça o bem, e assim more com toda a segurança na terra prometida. Segundo passo, abandone o orgulho.
Nosso orgulho pode nos impedir de pedir o que precisamos, o que necessitamos. É possível que tenhamos crescido em uma família na qual éramos constantemente ignorados ou desapontados. Talvez a reação de alguns de nós tenha sido de se tornar autossuficiente. Daí, decidimos que nunca pediríamos ajuda de ninguém. Em Lucas, capítulo 11, versículos 9 e 10, diz o seguinte: por isso eu digo, peçam e vocês receberão, procurem e vocês acharão, batam e a porta será aberta para vocês. Porque todos aqueles que pedem, recebem, aqueles que procuram, acham, e a porta será aberta para quem bate. O terceiro passo: devemos ter um coração humilde. Depois de experimentar na nossa vida, de um exame detalhado da nossa vida nos passos 4, 5 e 6, podemos nos sentir separados de Deus e que não merecemos pedir nada a Deus. Mas Deus nos recebe mesmo quando nos sentimos assim. Em Lucas 18, do versículo 10 a 14, Jesus conta uma história. 2 homens foram ao templo para orar. Um era fariseu e o outro cobrador de impostos. O fariseu ficou de pé e orou sozinho assim: ó Deus, eu te agradeço porque não sou avarento, nem desonesto, nem imoral como as outras pessoas. Agradeço-te também porque não sou como este cobrador de impostos. Jejuo 2 vezes por semana e te dou a 10ª parte de tudo que ganho. Mas o cobrador de impostos ficou de longe e nem levantava o rosto para o céu. Batia no peito e dizia: ó Deus, tem pena de mim, pois sou pecador. E Jesus terminou dizendo: eu afirmo a vocês que foi este homem e não o outro que voltou para casa em paz com Deus. Por quê? Quem se engrandece será humilhado, e quem se humilha será engrandecido. Pense nisto. A recuperação, ela vem pela fé. Todos nós reconhecemos que temos defeitos. E é uma realidade. Com que frequência nós não atingimos as expectativas dos outros, nem os padrões de Deus? O peso da culpa que carregamos. A dor de pensar que decepcionamos as pessoas que amamos. Romanos 3, 23 e 24 diz: todos pecaram e estão afastados da presença gloriosa de Deus, mas pela sua graça e sem exigir nada, Deus aceita todos por meio de Cristo Jesus que os salva. O 5º passo: substitua as falhas por algo positivo. Em Mateus 12, 43 ao 45, Jesus continuou: quando um espírito mau sai de alguém, anda por lugares sem água, procurando onde descansar, mas não encontra. Então diz: vou voltar para minha casa, de onde saí. Aí volta e encontra a casa vazia, limpa e arrumada. Depois sai, vai buscar outros 7 espíritos, piores ainda, e todos ficam morando ali. Assim, a situação daquela pessoa fica pior do que antes. E isso também acontecerá com esta gente má de hoje. 6º passo: submeta-se ao crescimento. Portanto, abandone a velha natureza de vocês que fazia com que você vivesse uma vida de pecados e que estava sendo destruída pelos seus desejos enganosos. É preciso que o coração e a mente de vocês sejam completamente renovados. Vistam-se com a nova natureza, criada por Deus, que é parecida com a sua própria natureza, que se mostra na vida verdadeira, a qual é correta e dedicada a Ele. Efésios 4, 22 a 24. Concluindo, viva um dia de cada dia. Tenha calma, não busque a perfeição. Decida mudar,
pois eu estou certo de que Deus, que começou esse bom trabalho na vida de vocês, vai continuá-lo até que ele esteja completo no dia de Cristo Jesus. Filipenses 1:6. Deus abençoe a todos vocês nessa linda jornada da transformação. Olá, meu nome é Rejane, sou filha amada de Deus, na caminhada de recuperação nas áreas de codependência, medo, ira, ressentimentos, orgulho, procrastinação, intolerância, perfeccionismo, ansiedade, enfim, dentre outras falhas do meu caráter. No passo 8, aprendemos o seguinte: assumimos o compromisso de fazer uma relação de todas as pessoas que prejudicamos, nos dispondo a reparar os danos a elas causados. E, para conseguir fazer isso, iremos precisar de uma boa dose de coragem. Quando alimentamos mais a nossa coragem do que nossos medos, passamos a derrubar muros e a construir pontes. Diante dos nossos traumas, vícios ou maus hábitos, podemos achar que não há solução possível para nós. Nos sentimos como um caso perdido, um lixo, um aparelho sem conserto. Mas, através da graça de Deus, podemos experimentar tanto a salvação para a eternidade, quanto uma vida transbordante aqui e agora. Qual é a necessidade de se fazer um inventário? Quando fazemos um inventário, podemos perceber o mal causado por alguns dos nossos maus hábitos. Percebemos que nossas palavras ferem, mesmo dizendo a verdade. E é nesse momento, quando fazemos nosso inventário pessoal, é que percebemos o mal de alguns vícios que nos pareciam inocentes. Descobrimos que precisamos de poder, amor e equilíbrio que vem de Deus para começar uma grande jornada na direção das mudanças que precisamos fazer. O que começa com o inevitável encontro conosco mesmo. Na oração da serenidade, aprendemos que é Deus que nos concede a serenidade e que essa serenidade nos servirá para aceitar aquilo que não posso mudar. Porém, é o mesmo Deus que também nos concederá a coragem que nos servirá para mudar aquilo que é possível mudar. Já aprendemos que tem coisas que não podemos mudar, como, por exemplo, as outras pessoas. Mas, com a ajuda de Deus, podemos mudar a nós mesmos. As nossas falhas de caráter, nossas atitudes, nossos maus hábitos que trazem danos, nossa forma negativa de pensar, nossos relacionamentos que são tóxicos e até antes que seja tarde demais, e também circunstâncias que nos trazem dor. Todos os dias, com a ajuda de Deus, podemos nos transformar um pouquinho de cada vez na pessoa especial que Ele planejou que fôssemos. O que tenho vivenciado e aprendido com esse passo, o passo 8, é que, por anos, eu fiz interpretações distorcidas sobre situações e sobre pessoas. Eu tinha medo de viver e me abrir para o novo. Eu tenho aprendido que eu preciso ser honesta e verdadeira comigo,
sobre o que eu sinto, sobre o que eu penso, identificando pensamentos, ou seja, exercendo a crítica ao meu próprio pensamento, para saber se é real ou se foi formado através de alguma crença limitante. Tenho aprendido também que eu não devo reagir conforme a minha natureza, mas permitir, com as ações do Espírito Santo, reagir. Buscar também o silêncio, ao invés das indagações, e me perdoar quando não consigo alcançar o alvo, sabendo que posso recomeçar. Chega de dar murros em ponta de faca. Compreendo que preciso aceitar o que não posso mudar, pois as coisas mudam no tempo que Deus quer. Preciso me movimentar sem ansiedade e confiando verdadeiramente em Deus. Obrigado por me ouvir. Oi, meu nome é Ivoneide Mota, uma filha amada de Deus, em processo de transformação e recuperação da codependência, ansiedade, procrastinação e outras coisas. Hoje nós vamos falar do passo 9, mas antes eu quero falar um pouco sobre o processo do Celebrando a Transformação. A transformação pessoal não é algo que se consiga automaticamente, é um processo que me faz refletir e me incentiva ao autoconhecimento e à autoconfrontação. É um processo que começa, tem passos a seguir para alcançar as vitórias que nós desejamos. Então, o passo 9 vai dizer: fiz reparações diretas a tais pessoas sempre que possível, exceto quando fazê-lo implicaria em prejudicá-las ou a terceiro. Nós vimos que o Celebrando a Transformação e a transformação das pessoas tem passos, né? E eu quero voltar um pouquinho para melhor entendimento ao passo 7 e ao passo 8. O passo 7 diz assim: humildemente peço a Deus que remova todas as minhas imperfeições. Eu estou lendo aqui no livro do Celebrando a Transformação. E o passo 7, o estudo é sobre jogar fora amarguras, dores e ressentimentos. O passo 7, o princípio é ressignificar. E o versículo do princípio é: cuidem que ninguém exclua da graça de Deus, que nenhuma raiz de amargura brote, cause perturbação, contaminando muitos. Esse é o versículo, que é Hebreus 12:15. Então, no passo 7, eu trabalhei amargura, dores e ressentimentos para ressignificar essas questões. O passo 8 diz assim: fiz uma relação de todas as pessoas que prejudiquei e me dispus a reparar os danos causados a elas. E é preciso ter coragem para reparar danos, é preciso ter coragem para reconhecer que erramos o alvo e que precisamos nos reparar, pedir perdão. E o versículo do princípio diz assim, 2 Timóteo 1,7, porque Deus nos deu o espírito de temor. Porque Deus não nos deu o espírito de temor, mas de fortaleza, de amor e de moderação. 2 Timóteo 1,7. Quando alimentamos mais a nossa coragem do que o nosso medo, passamos a derrubar muros e a construir pontes. No passo 9, nós vamos discorrer por 3 aspectos: transformação da graça, aceitar o perdão e perdoar. Algo renovador começa em nossas vidas quando somos transformados pela graça. E a graça é um convite. Ao abrirmos a porta do nosso coração para Jesus, estamos permitindo sermos envolvidos por seu amor. Inicia aí uma transformação. Passamos a entender que só Jesus tem o poder da graça
para cuidar de nós. O seu amor nos envolve e ansiamos por sermos melhores, para nos tornarmos na nossa melhor versão. Graça é algo bom que é dado não porque a pessoa merece, mas porque quem dá é generoso, Deus. Nós não tínhamos o direito à vida eterna, nós não tínhamos direito à vida eterna, mas Deus deu seu Filho, Jesus, em sacrifício e nos concedeu essa vida eterna. Graça é um favor não merecido, é um presente, mas ela não foi de graça. Cristo pagou o preço na cruz. Você aceita essa verdade? Você crê nisso? A graça e a misericórdia, elas andam juntos. Graça é quando Deus nos dá o que não merecemos, favor, ajuda. E misericórdia é quando Deus não nos dá o que merecemos, que é a punição e o castigo. Deus nos presenteia com a graça e com a misericórdia. E a exemplo de Deus, podemos também ser misericordiosos, perdoando as pessoas que nos causaram dano, as pessoas que nos feriram. E também podemos pedir perdão, nos reparar com aqueles que nós causamos danos. Lucas 6,31 diz: como vocês querem que os outros lhe façam, façam também vocês a eles. Lucas 6,31. O perdão é uma decisão. Eu posso rever as minhas experiências doloridas e começar a decidir pelo perdão. O passo 9, ele nos exorta à prática do perdão. Uma pessoa não pode perdoar se ela não conhece o perdão. E uma pessoa não pode perdoar se ela não aceita o perdão. O passo 8 e o passo 9 se preocupam com as relações pessoais, olhando para o passado a fim de descobrir onde erramos, buscando fazer as reparações dos danos causados. Agindo dessa forma, consideramos de que modo, com um novo comportamento, com um novo conhecimento de nós mesmos, poderemos desenvolver as melhores relações possíveis com todas as pessoas. Temos melhores relacionamentos. Efésios 4, 31 a 32 diz: abandonem toda amargura, toda raiva, nada de gritarias, insultos e maldades. Pelo contrário, sejam bons, atenciosos e perdoem uns aos outros. O primeiro e mais importante tipo de perdão é concedido por Deus a nós, porque nós temos a morte na cruz de Jesus. Todos os nossos pecados foram cancelados e pagos integralmente. O que fazemos quando identificamos os fatos geradores de dor emocional que causamos e que nos causaram ligados ao nosso passado? Começamos a dar passos fundamentais para começar a curar as nossas feridas, mesmo que fiquemos vulneráveis. Lamentações 3,40 vai dizer: examinemos seriamente o que temos feito e voltemos para o Senhor. Eu queria encerrar com um poema que eu não tenho autoria, tá? Como anônimo, mas que diz assim: o que é mais importante? Perdoar ou pedir perdão? Quem pede perdão mostra que ainda crê no amor. Quem perdoa mostra que ainda existe amor para quem crê. Mas não importa qual das duas coisas é mais importante. É sempre importante saber que perdoar é um modo mais sublime de crescer. E pedir perdão é um modo mais sublime de se levantar. Isso que eu tinha que dizer para vocês. Muito obrigada. Oi, meu nome é Garay. O passo 10 nos diz: continuamos a fazer o inventário pessoal e quando estávamos errados, nós os admitíamos prontamente. O 10º passo
Ele reconhece que os passos de 1 a 9 que demos até aqui não são um fim, mas sim o início de um contínuo crescimento. Lembre-se, caminhar os passos do Celebrando a Transformação tem que se tornar um modo de vida, um jeito de ser e de viver diante de Deus e das pessoas ao redor. Independentemente do nosso tempo de vida, do nosso grau de maturidade, precisamos trilhar essa caminhada espiritual até o último dia da nossa vida aqui na Terra. É fundamental que nos entreguemos diariamente a Deus, permitindo que Ele sonde os nossos corações. Só assim perceberemos as nossas falhas, as reconheceremos e poderemos decidir pedir perdão a Deus e às pessoas ofendidas e fazer reparações o mais rápido possível. Esse passo, o passo 10, é composto de 3 partes importantes. Vejamos. Continuamos a fazer o inventário pessoal. Precisamos separar um tempo para fazer esse inventário. Esse inventário pessoal. Um tempo de avaliação pessoal. Precisamos nos perguntar: o que eu fiz de bom hoje? Em que áreas cometi erros? Em que áreas eu acertei? Magoei alguém? Tratei alguém como deveria ter tratado, ou seja, com amor? Devo reparação a alguém? O que eu aprendi com os meus atos, com as minhas atitudes hoje? O que eu estou fazendo nesse momento é correto? Continuamos a fazer o inventário pessoal. Primeira parte. Passemos para a segunda parte. E quando estamos errados? Precisamos perceber onde estamos acertando, mas também e principalmente onde estamos errando. É necessário olhar para os erros, encará-los para poder tratá-los. Não podemos voltar a cair na insanidade, persistir em fazer a mesma coisa querendo resultados diferentes. Não podemos voltar aos velhos maus hábitos, traumas e compulsões. Essa é a segunda parte. E a terceira parte? Admitimos prontamente. Admitir e corrigir de imediato, o mais breve possível, os nossos erros. Podemos ignorá-lo ou agir. A decisão é pessoal. Podemos entender melhor o passo 10 quando aceitamos como um passo de autoavaliação, que nos leva a afirmar, a andar, a ter atitudes dentro de um novo estilo de vida. Sem dúvida, é um passo desafiador. E por que desafiador? Porque, naturalmente, temos dificuldades para nos autoavaliar. Temos dificuldade em reconhecer, em admitir e confessar nossos erros. E o mais desafiador
temos dificuldade de pedir perdão. Precisamos, sim, de um poder superior para suplantar essas dificuldades. E esse poder é Jesus. Praticar, praticar, perseverar, perseverar. Adquira o hábito da autoavaliação contínua. Autoavaliação a cada momento, a cada dia. Pratique a autoavaliação a cada momento. A avaliação relâmpago. Avaliação relâmpago? Sim. Imagine, tem algo acontecendo ao seu redor. Você está ficando raivoso. Pare. Pergunte a você mesmo: por que eu estou com raiva? Pense. Vale a pena ficar com raiva? Vale a pena? Com certeza, a minha reação não será raivosa, mas tenderá a ser a mais adequada. Pratique, persevere. Pratique também a autoavaliação diária. Autoavaliação diária é a autoavaliação do final do dia. Como foi o meu dia? Venci obstáculos interiores ou fui vencido por eles? Consegui enfrentar ou não as circunstâncias ao meu redor, boas e más? Quais atitudes devo continuar a praticar? E quais as atitudes eu preciso modificar? Olhe para o seu dia. Você aprenderá muito com ele, porque nós todos acertamos e erramos todos os dias. Mas pratique também a autoavaliação periódica. Como foi a minha semana? Como foi o meu mês? Como foi o meu semestre? Como foi o meu ano? Estabeleça períodos pessoais. Isso é importante, porque você vai ver que nessa caminhada, hoje, você não é mais o mesmo que era o ano passado, que era há 6 meses atrás, que era há 1 mês atrás, que era um dia atrás. Olhe para frente. O passado passou. Caminhe, pratique. E você, com certeza, alcançará vitórias a cada dia. Mas ao término de cada autoavaliação, faça algo que é muito importante. Agradeça a Deus. Vamos orar? Querido Deus, obrigado por esse momento. Obrigado por nos oferecer ferramentas para trabalhar a transformação em nossas vidas, buscando ter uma vida diferente, centrada em Cristo. Senhor, nos ajude a prontamente reconhecer nossos erros, fazer reparações, pedir perdão. Nos ajude, Senhor, a tornar os nossos relacionamentos saudáveis e crescentes em amor, do amor que vem de Ti. Em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado por me ouvirem. Que Deus os abençoe e firmes na caminhada.
Olá, eu sou Glaucia Rodrigues. Eu faço o Celebrando a Transformação há aproximadamente 3 anos. O Celebrando é um programa de 12 passos. Um dos passos importantes e decisivos para a minha vida no Celebrando foi aprender, reconhecer a importância de viver um dia de cada vez. Isso não diz respeito somente a substâncias lícitas ou ilícitas, não, mas a aprender também a lidar com os sentimentos, né, com as intempéries do cotidiano, do dia a dia. Então, o ontem já passou. O amanhã, com as suas questões, ainda não chegou. Então, a importância de viver com sabedoria e gratidão o dia de hoje. Essa foi um dos passos que eu interiorizei no Celebrando e tem me ajudado muito a lidar com os meus sentimentos, a minha ansiedade, as questões que perpassam a minha vida. Lá em Mateus 6,34, diz o seguinte: não se preocupem com o amanhã, né? Pois o amanhã ele trará os seus próprios problemas e suas próprias preocupações, né? Basta cada dia o seu mal. Então, viver o dia de hoje é importante. Viver com sabedoria, com gratidão, com fé, com esperança, com conexão com Deus, que me dá suporte para enfrentar os meus problemas. Então, esse passo foi importante e decisivo, porque me ajudou nesse sentido, né, a viver com sabedoria, com a serenidade necessária, o equilíbrio necessário, o dia de hoje. Lá em Eclesiastes 3, do 1 ao 8, fala sobre o propósito, né? O propósito a cada propósito que existe na vida e que há um tempo determinado para cada coisa, um tempo determinado para todas as coisas da vida. Né? Fala que há tempo de nascer, tempo de morrer, tempo de plantar, tempo de colher, tempo de espalhar pedras e de ajuntar pedras, tempo de chorar e tempo de se alegrar. Então, o dia de hoje é importante que seja vivido com serenidade, com sabedoria, com fé e com esperança. Por hoje, o dia de hoje. Né? Amanhã vai ser um novo dia, com novas perspectivas e novas questões a serem enfrentadas. Então, eu vivo o dia de hoje, com todas as suas questões e com gratidão no coração por estar viva, por estar desfrutando desse dia com as pessoas que convivem comigo, que estão ao meu redor. Porque nesse período, principalmente de problemas sérios de pandemia, eu sou muito grata por estar compartilhando com as pessoas próximas a mim o dia de hoje. Olá, meu nome é Rafaela, eu sou uma filha amada de Deus e hoje eu estou aqui para falar para vocês sobre o 12º passo, que nos diz assim: tendo experimentado um despertar espiritual, graças a estes passos, procuramos transmitir esta mensagem a outros
e praticar estes princípios em todas as nossas atividades. Quando você dá este passo, Deus está lhe mostrando que está reciclando a dor da sua vida para o benefício de outras pessoas. Deus usa pessoas comuns, como eu e como você. Geralmente pensamos, Deus vai usar os meus pontos fortes, mas Deus diz, não, o que eu quero usar são as suas fraquezas. Quando você compartilha seus pontos fortes, você afasta as pessoas. Mas quando compartilha seus pontos fracos, você cria identidade e esperança no coração daqueles que veem a sua luta. A maior prova de recuperação é quando você começa a focalizar a sua vida fora de si mesmo. Isso significa que você realmente tem se recuperado. Você passa a entender por que Deus tem permitido a sua dor. Mas como usar a minha dor para ajudar os outros? Você precisa estar preparado para dar uma resposta a como você conseguirá se recuperar da dor, ou como você está se recuperando dessa dor. Você tem uma história para contar e Deus não deseja desperdiçar essa dor. Você precisa compartilhar. Agora eu vou passar para vocês 3 sugestões para você compartilhar a sua história. 3 pontos, né? O primeiro ponto é, seja humilde. Ao compartilhar, reconheça que você está num processo de recuperação. Estamos todos lutando juntos. Vou dizer o que tem acontecido comigo nesta luta. Segundo ponto, seja honesto. Ser vulnerável e sincero não é ser fraco. Pelo contrário, é poder experimentar a graça de Deus. Compartilhe seus problemas reais com soluções reais. Você está ajudando os outros, sendo honesto acerca de suas mágoas. Isso ajuda as pessoas a se abrirem. E o terceiro ponto, não dê preleções, não dê palestras. As pessoas querem vida e não teoria. Apenas compartilhe a sua história, seja testemunha e não um advogado. Foi isto que aconteceu comigo. O 12º passo traz a mensagem da alegria de viver. Neste passo, somos convidados a sairmos de nós mesmos e partir em direção aos outros, que, como nós, estão buscando viver a transformação em suas vidas. Agora, começamos a praticar os 12 passos em nossa vida diária. Podemos expressar amor aos outros e podemos testemunhar do viver um dia de cada vez. A alegria de viver é o tema do 12º passo e a ação é a sua palavra-chave. Neste passo, saímos de nós mesmos em direção a outros que estão nas mesmas condições que nós estávamos. Aqui, experimentamos dar sem esperar nada em troca, assim como nós recebemos pela graça de Deus. Este passo também nos diz que, como o resultado da prática de todos os passos, cada um de nós foi descobrindo algo que se pode chamar de despertar espiritual. O que é exatamente o despertar espiritual? É possível que haja uma definição de despertar espiritual para cada pessoa que o tem experimentado. Contudo, os casos autênticos, na verdade, têm sido algo comum entre si. Essas coisas comuns entre eles são de fácil compreensão. Quando um homem ou uma mulher experimentam um despertar espiritual, o significado mais importante disso é que se torna capaz de fazer, sentir e acreditar em coisas que antes, sem ajuda e contando com seus próprios recursos, não podia fazer. Foi-lhe concedida a dádiva de viver a transformação a partir de um relacionamento com Deus. Mediante o despertar espiritual, passamos a experimentar uma nova maneira de ser.
Encontramos-nos em um caminho que mostra um destino seguro, onde a vida não é um beco sem saída, nem algo que deverá ser suportado ou dominado. Começamos a entender que há um propósito da vida para cada um de nós. A transformação começa a acontecer, porque nos agarramos à força que está em Deus, que antes, de uma maneira ou de outra, não conseguíamos viver. Começamos a experimentar um grau de honestidade, tolerância, dedicação, paz de espírito e amor, dos quais por nós mesmos não éramos capazes de viver. O que recebemos foi pela graça. Quando vivenciarmos as estratégias dos passos, preparamos-nos, mesmo que minimamente, para viver a transformação. Muito obrigada por me ouvirem.